Olá pessoal, sou Frank Thaís do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a sessão do conteúdo. A plataforma do YouTube. Quem gostar do conteúdo, compartilhe, se inscreva no canal. Só assim esse conteúdo será transmitido para mais pessoas. Tá? Vou falar um pouquinho da história dos partidos brasileiros, tá? E principalmente nos anos 80, que foi a década depois da volta da democracia, não é? Com as eleições indiretas. Foi um tempo mais conturbado, tanto que eu começo falando que o Brasil lançou em 1989 para candidato a presidente, nada mais, nada menos do que 22 candidatos a presidente. Tá? Estavam entre eles Fernando Collor, né, do PRN, que foi o presidente eleito, Luiz Inácio da Silva, do PT, era muito novinho ainda na época de 1989, né, Brizola, Covas, Mário Covas, Paulo Maluf, Guilherme Afif Domingos, né, Ulisses Guimarães, né, que mais tarde seria o relator, aliás, o promulgador da Constituição de 1988, não é? Roberto Freire, que estava no PCB na época, ainda era comunista, depois ele vai dar uma guinada para a direita, não é? Aureliano Chaves, do PFL, que mais tarde seria o DEM, vai se juntar ao PDS, né, de Paulo Maluf, e vai se tornar o DEM. Né? Ronaldo Caiado, né, que é do DEM hoje e é o governador de Goiás. Né? É, Afonso Camargo, do PTB, que era o partido de Jango e Jânio Quadros, né, de Jango e Getúlio Vargas. Enéas, do Prona, não é? Dentre outros, tá? Eudes de Oliveira, Fernando Gabeira, que era do PV e hoje é comentarista da TV Globo, não é? Antônio Pereira, Manuel Horta, do PCdoB, Armando Correia, alguns nomes que não aparecem na política porque não tinha representatividade nenhuma. Mas todos foram candidatos, né, pré-candidatos à eleição de 1990, que seria a primeira eleição, né, direta para presidente da República depois de 21 anos de ditadura militar e do colégio eleitoral que elegeu Tancredo Neves, que não assumiu, tendo assumido no lugar dele José Sarney. Tancredo Neves vai morrer no dia 21 de abril de 1985, né? E no lugar dele quem assume é o José Sarney, que vai ser o governo da hiperinflação, né? O governo de vários planos econômicos que nenhum dá certo, e mais tarde também não vai dar certo, né? Os planos de José Sarney, mas isso é uma outra história, tá? São 22 candidatos, né? E aí o que sobrou, né? Eu vou falar do que sobrou, dos partidos que sobraram e a que segmento eles seguem, né? A que segmento eles são direcionados. Por exemplo, o MDB, né? O MDB foi MDB, né? Quando surgiu em 64, né? Um partido de oposição à ditadura militar, né? Quando vem a redemocratização, se torna PMDB e mais tarde se torna MDB de novo, agora é MDB de novo. Ele é um partido de 1964, ele faz oposição à ditadura militar, não é? O PSDB é um partido que surge da cisão, né, da divisão entre o PMDB, né, na época PMDB, e surge o PSDB de Mário Covas, Franco Montoro, né? Alguns personagens querem ir mais à esquerda e acaba, né, o destino levando o partido PSDB mais para a direita do PMDB, que se torna um partido centro-direita, e o PSDB se torna um partido de direita neoliberal. Tá? Surgiu em 88. O DEM. O DEM surgiu em 66. Tá? O DEM ele é o antigo Arena na ditadura militar, era o partido do governo militar, né? O partido que apoiou o golpe e que permaneceu do lado do regime militar, o Arena. Né? Mais tarde ele vai se tornar, né, PDS, PFL, né? E agora DEM. Né? DEM é o Partido Democratas, é o partido que apoiou a ditadura, e é o partido, né, esses partidos, né, por exemplo, PSDB, PMDB, Democratas,
são partidos, né, que juntamente com um PP, o PDT, que foi o partido de Getúlio Vargas, que na época era um partido voltado para o povo, PTB, né, que surgiu em 45, né, um partido voltado para o povo, era o partido de Getúlio Vargas, que se suicidou em 1954, né, o partido de Jean Goulart, né, que sofreu o golpe em 1964. Todos esses partidos se tornaram partidos de direita e foram os partidos responsáveis pela reforma trabalhista e pela reforma da Previdência, né? E agora votaram favorável à privatização da água. São partidos que são direcionados à elite dominante, eles representam a elite dominante, embora, por exemplo, o PTB tenha sido partido, né, de dois grandes ícones populares, né, que foi João Goulart e que foi Getúlio Vargas. Um sofreu golpe e o outro se suicidou, né, sabendo que ia sofrer um golpe, se suicidou antes do golpe acontecer e retardou o golpe por 10 anos, de 54 a 64. Tá? O PP, né, o PR, o PSC, né, são todos partidos de direita. Né? PP, Partido Progressista, não é progressista, é um partido que representa a direita, né, que representa o latifúndio, a bancada da bala. Né? O PSC, né, aliás, o PR, né, o PR, Partido Republicano. Esse partido é o partido da Igreja Universal do Reino de Deus, né, o partido do Bispo de Macedo, né, o partido de direita, conservador, né, e que pertence também à bancada ruralista e à bancada da bala. Né? Eles defendem o armamento. Eu nunca vi um partido religioso defender armamento. Aliás, eu nunca tinha visto partido religioso na minha vida, porque religião é dentro da igreja, não é dentro do Congresso Nacional, até porque o Estado é laico, o Estado não é religioso. Né? E o PSC, Partido Social Cristão, né? Que é outro partido que não tem nada de social, né? Que defende pautas como o armamento, que defende pautas como os ruralistas, é contra a reforma agrária, que seria uma reforma social no direito à terra dos menos favorecidos, e eles são contra, né? E eles colocam lá partido social, tá? E aí vem os partidos de centro, tá? Os partidos de centro. O PSB ele surgiu, né, Partido Socialista Brasileiro. Ele é um partido que ele era de esquerda, né? Mas nos últimos anos, depois da morte de Miguel Arraes, né, é o partido que surgiu em 47. Né? Depois da morte de Miguel Arraes, ele vem dando uma guinada para o centro, né? Tanto que aqui em São Paulo eles apoiam o governo dos tucanos. Se eles apoiam o governo dos tucanos, eles já não são mais de esquerda. Eles são de centro ou de centro-direita, né? Mas eu quis colocá-los aqui como de centro. O PSB, o partido de centro, tá? E não merece mais um nome de socialista, porque socialismo é uma ideologia de esquerda. Eles não estão mais na ideologia de esquerda. Né? Eles são do grande Miguel Arraes, e depois da morte de Miguel Arraes, eles deram a guinada rumo à direita. Tá? A mesma coisa o PDT de Leonel Brizola. Ainda ontem eu vi o neto do Leonel Brizola Neto, ele no Brasil 247, ele falando que o partido deu uma guinada para a direita. Tá? É o partido do Ciro Gomes hoje, né? Deu uma guinada para a direita, né? É um partido que foi fundado em 79 por Leonel Brizola. Leonel Brizola era um homem de esquerda, né? Mas depois da morte dele, o partido deu a guinada para a direita, sendo hoje um partido de centro-direita, né? Aliás, de centro. Né? Foi um partido que foi favorável à reforma da Previdência, alguns deputados, como a Tabata Amaral, né? E foi favorável também à privatização da água, né? Que foi votado no Senado recentemente, e todo o partido votou favorável à privatização da água. Agora eu vou falar dos partidos de esquerda. Né? O PCdoB. O PCdoB surgiu em 1962. Né? Foi uma cisão, uma divisão entre PCB e PCdoB. PCdoB é de 1962 e o PCB é de 1922. É o primeiro partido brasileiro. Tá? Eles romperam por quê? Porque Prestes
Carlos Marighella tinham posições contrárias. O PCdoB era a favor da luta armada e o PCB não, né? E Marighella foi morto mais tarde, em 67, ele vai ser assassinado na ditadura militar, né? Por defender que tinha que ter uma contra-revolução à ditadura militar, e ele vai ser assassinado covardemente, né, no ano de 1967. Né? O PCdoB e o PCB são partidos que ficaram quase toda a sua história política na clandestinidade, proibidos. Por isso que o comunismo não é tão divulgado no Brasil. Por quê? Porque as forças, toda vez que o Estado endureceu, né, se tornou ditador, ou um Estado que sufocava partidos, né, os primeiros a serem sufocados foram os partidos comunistas, tá? Tanto na ditadura militar, que eles foram extintos, né, como no Estado totalitário de Getúlio Vargas, né, Eurico Gaspar Dutra, depois de Getúlio Vargas, né, o PCB geralmente e o PCdoB eram partidos, né, durante toda a sua história, partidos considerados clandestinos. Por isso, a pouca divulgação do comunismo no Brasil. Tá? O PT. O PT surgiu em 1980. Né? O PT tem a ajuda das eclesiásticas de base, né? Da teologia da libertação. O PT surgiu, o seu principal ícone de fundação é Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? O PT surgiu nos anos 80. Era um partido que fazia... um partido que se capilarizou no Brasil e criou muita força política, e não só isso, né? O partido tem o maior número, né, de correligionários na América do Sul, né? E é o segundo maior partido da América Latina, né? Aliás, é o maior partido da América Latina, né, com seu grande número de correligionários. Por isso que, por exemplo, né, na eleição de 1989, tínhamos 22 candidatos e o Lula foi para o segundo turno com o Fernando Collor. Por quê? A base eleitoral do PT é muito consistente. Por isso que a Globo recentemente lançou um manifesto, né, uma imposição arrogante, que era hora de perdoar o PT, né, quando ela que deveria pedir perdão pelo que ela fez com o Lula e o que ela fez com o Partido do Trabalhador. Por quê? Porque percebeu que o PT é um partido muito grande e o Lula é uma personalidade difícil de se livrar. Por quê? Porque ele está na memória do povo brasileiro, dos governos do PT, que a sociedade vivia bem, e não só isso. O partido é muito grande, né, e é difícil de ser extinto. Né? O PT, sem lançar candidatos, automaticamente ele já tem no mínimo 30% da população brasileira, né, que vota no PT. Por quê? Porque entende que trabalhador tem que votar em trabalhador. Tá? A esquerda representa a classe trabalhadora e a direita representa o empresariado. Isso é um fato, isso é uma obviedade. Tá? O PSTU, que é um partido de extrema esquerda, marxista, leninista, tá? O PCO também, marxista, leninista, né? E surgiu um novo partido que é a UP, Unidade Popular. União Popular, que surgiu esse ano, com assinatura de mais de 1 milhão de pessoas. É um partido que veio, né, de uma juventude que está insatisfeita com tudo que está aí, né, e querem mudar e vão participar do processo eleitoral esse ano. Tá? O que eu queria dizer, né, para finalizar o conteúdo, né, esquerda, né, os partidos de esquerda são os partidos que defendem a classe trabalhadora, são a favor da solidariedade, da compaixão, da misericórdia. Né? A direita é a favor do unitário, né, cada um cuide da sua vida, né? Não é à toa que a direita votou a favor da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, né? Que deixou a classe trabalhadora não só sem emprego, né, e sem direitos trabalhistas, como também impossibilitou quase que totalmente a aposentadoria da classe trabalhadora. Tá? Porque a direita defende, o empresariado defende, o grande ruralista defende, né, as pessoas que têm mais dinheiro. E a esquerda defende a classe trabalhadora, a classe menos favorecida. Tá? E aí você tem que escolher de que lado você está. Tá? E o centro, né, é um campo neutro, né,
e que tem poucos partidos, por quê? Né? Embora se haja uma discussão de centrão no Brasil, não existe centrão, tá? Eles todos são favoráveis, né? O centrão é favorável à direita, tá? Poucos parlamentares do centrão defendem, né, pautas voltadas para a classe trabalhadora, tá? E quem é importante, e por que é importante a gente saber isso? Porque na hora de votar a gente não pode votar em partidários que defendem o patrão e não defendem o empregado, que defende, né, o ganho dos mais ricos, né, e a deteriorização do salário dos mais pobres. Tá? Então a gente precisa saber disso para poder votar conscientemente na próxima eleição. Tá? Então foi essa minha participação. Até a próxima. Quem gostou, deixe falas, né? Diga se tá bom o conteúdo ou não, né? E quem gostou, deixa o like também e até a próxima.